Quem achou 1 Reis, capítulo 18, capítulo 20, versículo 28. Estava demorando. Diga eu. Diz assim: chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar este texto nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos dê inspiração, revelação, para que possamos alcançar o coração dos teus filhos, por intermédio da tua palavra. Espírito Santo, Espírito Santo, nós dependemos da tua graça, nós dependemos, Senhor, do teu amor. Sim, nós dependemos de ti, Senhor. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar, eu vou abrir o meu coração. Onde é que está a sua voz? Eu vou deixar meu noivo entrar, vou cear, vou cear, vou cear ao seu amor, vou me entregar. Gente, hoje eu vou trazer a palavra debaixo do tema: o Deus dos montes e o Deus dos vales. Amém? Amém? Deus dos montes e dos vales. Esse texto aqui fala de uma batalha, nesse contexto, entre Acabe e Ben-Hadad, que era o rei da Síria. Nessa batalha, Acabe, com um pequeno exército de 7.000 soldados, vence o grande exército da Síria com milhares de soldados. E aí, porque Ben-Hadad queria fazer do povo de Deus vassalo seu, tomando as mulheres, tomando as crianças, tomando as possessões. Só que o sexto rei de Israel, Acabe, ainda que no momento meio que desalinhado espiritualmente, ele resiste a entregar de mão beijada para o rei da Síria, e ele então guerreia contra o rei da Síria. E a primeira coisa que eu quero, a primeira palavra que eu quero aplicar no seu coração nessa noite, é para dizer o seguinte: não entregue de mão beijada ao seu inimigo aquilo que Deus te deu. Resista, enfrente, lute, proteja aquilo que é seu. Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto foi a desvantagem, porque o povo de Deus, embora estivesse em um número menor, venceu aquela guerra contra um exército
numeroso. Uma coisa que me faz me apaixonar cada dia mais por Deus é que Ele viabiliza as nossas vitórias em meio às nossas desvantagens. Sempre que Deus agiu, o seu povo ou a pessoa que Ele quis usar estava em desvantagem. Sempre em desvantagem, para que o nome dele fosse glorificado. Sansão, com uma queixada de jumento, matou 1000, desvantagem. Davi, um tampinha de 1,60 m, mais ou menos do meu tamanho, eu tenho 1,67 m por aí. Davi, de pequena estatura, venceu um com 3 metros de altura, desvantagem. Sadraque, Mesaque e Abednego venceram uma fornalha aquecida 7 vezes mais, desvantagem. Daniel na cova dos leões, desvantagem. E é exatamente nisso que o nome do Senhor é glorificado. Então, essa situação do coronavírus colocou o ser humano em desvantagem. É aí que vai entrar Deus na sua vida para liberar o seu milagre. Amém? Então, gente, outra coisa que me chama a atenção é que Deus, Ele não está limitado a espaço geográfico. Os sírios, porque foram derrotados no monte, porque eles tinham carros de guerra, e o carro de guerra, ele fica inválido numa montanha, precisa de um lugar plano. Então eles disseram: olha, vocês só ganharam a batalha porque o Deus de vocês é um Deus de monte. Se vocês lutarem conosco no vale, vocês vão perder. O inimigo pensa dessa forma, irmãos. O inimigo pensa dessa forma, que o nosso Deus, Ele está limitado a um espaço geográfico. Não está. E Deus provou isso nesse texto. Então Deus levanta um homem de Deus para dizer que eles iriam lutar contra o exército da Síria e eles iriam vencer aquela batalha. No livro A Arte da Guerra, não sei se você já leu, do Sun Tzu, ele fala algo interessante, que diz assim: diante de uma larga frente de batalha, procure o ponto mais fraco do seu adversário e ali ataque com sua maior força. Qual é o ponto fraco do inimigo? É exatamente o ponto forte de mim e de você. O ponto fraco do inimigo é a ausência de Deus. E o meu ponto forte, o seu ponto forte, é a presença de Deus. Porque nós não lutamos as nossas guerras, nós lutamos as guerras do Senhor. Davi não foi contra Golias em seu nome, ele foi em nome do Senhor dos exércitos. E o que acionou o gatilho de Davi foi quando ele viu o inimigo insultando o exército de Deus. Ele disse: quem é este incircunciso? Quem que é uma pessoa incircuncisa? É uma pessoa que não tem na sua genitália, um homem que não tem na sua genitália a circuncisão, ou seja, a marca no seu prepúcio, no prepúcio do seu órgão genital. Então, me chama muita atenção essa questão. E eu quero dizer para você, você precisa saber usar o ponto fraco do seu inimigo a seu favor. O ponto fraco do seu inimigo é a ausência de Deus. O que atrapalha o mundo lá fora não é a presença do diabo, é a ausência de Deus. Porque sem a presença do diabo e sem a ausência de Deus, fica neutro, não tem influência, não tem resultado. Agora, quero dizer uma coisa para você: você e Deus são a maioria. Vou repetir, você e Deus são a maioria. Se você tem Deus, está tudo certo. Talvez não esteja tudo do seu jeito, mas está tudo certo. Está tudo certo. Você vai vencer esta batalha, seja ela no monte ou nos vales. O que o monte representa? Até mesmo os povos pagãos sabiam que o monte, ele era usado, as divindades, eu acho que é na Grécia que tem o Monte Olimpo,
É na Grécia, pastor Leandro, que tem o Monte Olimpo. Então as divindades, elas sempre, os monges, eles sempre estão nas montanhas. Então parece que a divindade, ela sempre se volta para as montanhas, para os montes, para o lugar mais alto. E Deus tinha uma relação muito forte com os montes. Eu vou estar passando aqui para você rapidinho, bem rapidinho, não vai dar nem tempo de você anotar. No capítulo 19 de Gênesis, Deus diz para Ló: escapa-te por tua vida, foge para os montes. Então no capítulo 19 Deus deu a Ló proteção no monte. No capítulo 22 Deus deu substituição para Isaac, quando Abraão foi sacrificar o seu filho, no monte, Monte Moriá. Êxodo capítulo 3, Moisés teve direção do seu ministério por Deus no monte. Deus aparece no meio do fogo, no meio de uma sarça, e direciona Moisés para aquilo que Deus tinha na vida de Moisés. Deus reconfigura o ministério de Moisés, porque Moisés começou fazendo a coisa certa de maneira errada, fazendo a coisa certa usando a sua mão e não a mão de Deus, usando métodos humanos. Irmãos, tudo aquilo que é humano tem prazo de validade. No capítulo 3 de Êxodo, Moisés tem um encontro com Deus. No capítulo 20, Moisés recebe de Deus as leis, que daria direcionamento. No capítulo 8 de Hebreus, descreve que nesse mesmo Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai, Moisés recebe de Deus a maquete de como deveria ser o tabernáculo. Querido, um pastor que está no monte da intimidade com Deus, ele recebe a maquete de como tem que ser a igreja. Então ele não faz a igreja do gosto dele, e nem do jeito dele, mas do jeito de Deus. Deuteronômio capítulo 11, em cima do monte Gerizim, Deus usa Moisés para promulgar as bênçãos para o seu povo, antes que o povo entrasse na terra prometida. No livro de Isaías capítulo 8, a Bíblia diz que o monte Sião é o monte de Deus. O monte Sião é o monte de Deus. E no Salmo 99, a Bíblia diz que nós devemos adorar ao Senhor nesse monte, no monte Sião. No Salmo de número 133, a Bíblia diz que no monte Sião o Senhor ordena a bênção. Então há uma ligação de Deus com os montes. E é claro que a igreja pentecostal, ela meio que idolatrou o monte, e meio que faz do monte um ambiente superior ao ambiente da igreja. E não há problema nenhum em você orar no monte. Aliás, não há problema nenhum nem você orar no banheiro, porque a Bíblia diz que você tem que orar, deve orar o tempo inteiro, em todo lugar. Mas não foi só o Pai, não foi só Deus que teve uma relação especial com o monte. Jesus também teve. E ele começa o seu primeiro sermão, intitulado em Mateus capítulo 5, de o sermão da montanha, sermão do monte, o sermão das bem-aventuranças. Marcos capítulo 3, a Bíblia diz que Jesus, depois que orou uma noite inteira, ele chamou os discípulos para o monte e escolheu 12 apóstolos. Olha como havia uma relação. Lucas capítulo 6 diz que Jesus gostava de passar noites inteiras orando no monte. Nós já fizemos algumas dessas, né? Já fomos para o Monte da Cruz, levamos comida, né? Porque crente não bebe, não fuma, tem que comer. Então a gente levou comida, levou fogueira, levou cobertor, cadeira, e a gente orou lá mais de uma vez, da meia-noite às 6 da manhã. Os jovens já fizeram isso, os homens dessa igreja, dessa casa, já fizeram isso. Então Jesus passava noites inteiras orando no monte. Mateus capítulo 26 diz que ele suou gotas de sangue no monte. Lá ele foi traído, lá ele foi preso no monte. João capítulo 19, a Bíblia diz que a crucificação de Jesus aconteceu no monte, chamado Monte Calvário. Em Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz que ele subiu diante dos olhos dos discípulos, de cima do Monte das Oliveiras. O livro de Zacarias diz que quando ele voltar, os pés dele estarão nos montes, ou no Monte das Oliveiras.
Então havia assim uma grande intimidade de Deus, de Jesus com o monte. Então não é pecado você orar no monte, tá, irmão? Você pode orar onde você quiser. Você não é menino, não. Você não é criança só porque você gosta de orar no monte. É melhor você orar no monte do que não orar em lugar nenhum. Então, se você gosta de orar no monte, entenda, lá não tem nada de especial. Quem torna o monte especial é você. Talvez meia hora antes de você subir para orar, alguém fumou maconha lá no mesmo lugar e sentiu a presença do Deus dele, do Deus cannabis. Já ouviu falar? Então você chega nesse mesmo lugar e transforma aí você se chapa de outro jeito, na oração, sentindo a presença de Deus. Amém? Meu Deus, faz passar logo essa Covid, Senhor. Não dá para ouvir a voz da igreja. Eu sou movido a estímulo, sou muito carente. Então veja só, Deus é Deus de montes, amém? Porque monte fala do quê? Monte fala de você subir de nível, monte fala de você ver mais longe. Deus, antes de Abraão morrer, Deus manda ele subir no monte e disse: Abraão, olha para a esquerda, olha para a direita, olha para frente, olha, tudo aquilo que a sua visão alcançar deste monte, é exatamente isso que eu vou dar para você. Só que Deus não é só Deus de monte. Você não vence só as suas batalhas quando você está no monte. Você não sofre da síndrome de Elias, que só era profeta no monte, que só via fogo no monte, que só derrotava falsos profetas no monte. Nesta noite você vai receber de Deus uma estrutura para você ser crente no monte e no vale, para você vencer no monte e no vale, para você ter estrutura no monte e também no vale, em qualquer circunstância da sua vida. Você vai receber nessa noite só aqueles que querem de Deus. Então Deus quer levar o povo de Israel para a terra prometida. Só que antes de levar o povo de Israel para a terra prometida, lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 11, Deus chama o povo de Israel, 2 milhões de pessoas, e diz: galera, seguinte, deixa eu orientar vocês, deixa eu conscientizar vocês. A terra que vocês estão entrando para possuir é terra de monte, mas também é terra de vale. E vocês vão ter que ter estrutura para vocês viverem em qualquer circunstância, tanto no monte como no vale, tanto no sucesso quanto no fracasso, tanto na abastança como na necessidade. Vocês precisam ter estrutura. Lá nesse monte vocês vão ter que tirar os olhos de vocês do monte. Por isso que Davi escreveu no Salmo 122 ou 21, se não me falha a memória, ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes, porque Jerusalém ficava no meio de uma cordilheira. Eu levo os meus olhos para os montes. E aí ele pergunta: de onde me virá o socorro? Não é do monte. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então ele escreve o Salmo 23, versículo 4: ainda que eu passe pelo vale, aquele mesmo Deus que estava comigo no monte, esse mesmo Deus, Ele está comigo no vale. Por isso, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Me dão estrutura, me dão maturidade, me dão sabedoria, me dão inteligência emocional, para eu passar em cada circunstância. Então é preciso maturidade e estrutura para saber enfrentar e viver cada momento da sua vida. Tem crente que só funciona no vale, meu irmão. Quando começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, quando a coisa começa, o aperto começa a passar, não tem estrutura para se manter na mesma intensidade com Deus. Como também tem gente que não sabe servir a Deus quando vem o vale, quando está doente, quando falta dinheiro, quando acontece alguma coisa fora do seu script. Gostei dessa palavra, script. Então a palavra monte, no grego, não, no hebraico é emek. Nunca mais esqueça isso, era para você estar anotando, que traduzido quer dizer lugar difícil. Vale é um lugar difícil. Ninguém coloca na sua agenda assim, ó,
em novembro desse ano eu quero passar pelo vale. Ninguém faz isso. E eu não quero aqui fazer apologia ao sofrimento, não quero ser profeta do caos. Agora o que eu quero que você entenda é que se você ainda não passou, eu profetizo para você de olho aberto, que você vai passar pelo vale. Então por isso Deus já está dando a você antecipadamente estrutura, estratégia, sabedoria, para você passar no vale de cabeça erguida, vencendo todas em nome de Jesus. Então vale fala de um lugar indesejável, ninguém quer passar pelo vale. Vale fala de coisas negativas, lugar difícil. A Bíblia menciona 36 vales, só para você ter uma ideia. Então, não sei se você já ouviu falar do livro Picos e Vales, do Spencer Johnson. Já ouviu? Se você não leu esse livro, leia. Picos e vales, montes e vales. Nesse livro, olha o que ele fala. Os vales, ou seja, os nossos pontos baixos da vida, nos levam a pensar se o foco do problema está dentro de nós ou está fora de nós. Onde é que está o seu foco? O que esse livro nos ensina, na verdade, assim fazendo um resumo, que é exatamente o que a Bíblia nos ensina, que o problema não é você estar no vale, o problema é o vale estar dentro de você. Porque se você tem um vale dentro de você, ainda que você esteja no monte, você não desfruta. Mesmo no monte você continua falando do vale. Ai, eu estou aqui no monte, hoje está tudo certo, mas irmão, você nem sabe o que me aconteceu há 10 anos. Esqueça, pelo amor de Deus. Se você passou pelo vale e hoje você está no monte, desfrute. Esqueça das coisas que para trás ficam e avança para o alvo que está diante de você. Existe um monte aí te esperando, meu irmão. Então o que prejudica o crente, o que mata a crente não é o crente no vale, é o vale no crente. O que afunda, o problema não é o barco na água, é a água no barco. Então ainda que você esteja num ambiente difícil, um momento difícil, não deixe isso entrar, introjetar dentro de você. Mantenha tudo fora, mantenha seu coração blindado, porque vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Você pode passar uma noite chorando no vale, você vai passar o dia de amanhã no monte, cantando o hino da vitória. Esse era o momento que eu achei que ia sair um aplausinho para Jesus. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. O vale não vai entrar dentro de mim, irmão. Eu vou abrir. Cante com vida, meu irmão. Eu vou. Para quê? Vou cear ao seu amor. Nada vai tirar a nossa fome. 1 Coríntios 11:23 diz: porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Nada tirava o apetite de Jesus. Judas estava do lado de fora, não estava do lado de dentro. A cruz estava do lado de fora, não estava do lado de dentro. Jesus estava na cruz, mas a cruz não estava em Jesus. O que estava em Jesus é a presença do Pai, é a presença do Espírito Santo, era o propósito de vida que ele tinha. Aleluia! Então, nosso Deus é Deus de vales, também é Deus de vales. E eu quero falar aqui de alguns vales assim rapidamente. Primeiro vale, o vale que Davi enfrentou. Esse vale chama-se Vale do Sal. Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 8, versículo 13. 1 Samuel capítulo 8, versículo 13. Obrigado, Espírito Santo.
Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Segundo Samuel capítulo 8, versículo 13, diz assim: também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os ciros, onde? No vale do Sal. Davi voltou de ferir os ciros no vale do Sal. Segundo Samuel capítulo 8, versículo 13. Pastor, que vale do Sal é esse? Eu tenho liberdade como pregador de dizer que representativamente esse vale do Sal representa a igreja. Com que base, pastor? Com base em Mateus 5:13, que diz que os crentes são o sal. Se nós somos o sal, isso faz da igreja o vale do sal. E é exatamente aqui que os Davis têm dificuldade de vencer as suas batalhas. Porque quando os Davis vêm para a igreja, eles vêm bobinhos, e eles olham e pensam: nossa, esse lugar aqui é um lugar de anjos vestidos de homens. Aqui ninguém peca, aqui ninguém deixa de pagar conta, aqui é todo mundo perfeito. E aí, enquanto ele é o Zé Ninguém, parando coisa nenhuma, ele não tem problema com crente nenhum, até que ele começa a cantar bonito, até que ele começa a pregar bonito, até que ele começa a se vestir bonito, até que ele começa a fazer algo, e aí ele começa a enfrentar alguns choques de relacionamento que toda a família tem, ou é só na minha? Então faz 20 anos que a Débora vive de tapas e beijos com a Cálita. Isso é família. Choque de relacionamento. Às vezes a Débora chega lá em casa, a Cálita diz: vai-te embora, tu tem a tua casa, tu não é mais dessa família. Aí de repente eu vejo ela: ô Dé, tu vai vir aqui. Isso é família, gente. É um vale do sal. Você vai entrar em choque com muita gente aqui dentro. Você vai entrar em choque com muitos sals aqui dentro. E uma ferida feita com sal é mais difícil ser curada. Então, queridão, pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que você precisa, assim como Davi, vencer as suas batalhas aqui dentro. Porque se você não consegue vencer as suas batalhas aqui dentro, você não vai conseguir ser um missionário lá fora. Você não vai conseguir ser um profeta lá fora. Deus vai submeter você a alguns exercícios relacionais aqui dentro, para depois liberar um ministério que eu sei que Ele tem na sua vida. Então quem é maduro não ofende, não se ofende, não se defende. Amém, gente? Então a Bíblia diz no Salmo 41:9 que o Davi diz: ei, o meu amigo íntimo, aquele que participava da ceia comigo, que comia no prato comigo, foi ele quem levantou o seu calcanhar contra mim. Foi ele, meu amigo íntimo. Só vai te trair amigos íntimos, porque são aqueles que você confiou. Quem está me entendendo? Jesus pegou essa parte de Davi, do Salmo de número 41:9, e plagiou em João capítulo 13 e versículo 18, quando ele disse exatamente isso, referindo-se a Judas, referindo-se a Pedro que o negou, referindo-se aos seus discípulos que o abandonaram. Então Jesus também enfrentou o vale do sal. A Bíblia diz em João capítulo de número 7, versículo 5, que nem os seus irmãos acreditavam nele. Nem os seus irmãos acreditavam nele. Imagina eu aqui dizendo: gente, porque eu vou lançar o livro, e eu vou fazer conferências, e eu vou pregar, e nem os meus irmãos acreditarem em mim. E aí, meu irmão? Eu não dependo da sua crença, eu dependo da minha crença. Então, independente da sua crença ou da sua incredulidade, o que Deus tem para a minha vida, só tem uma pessoa que pode atrapalhar eu. Independente da minha crença ou da minha incredulidade, só tem alguém que pode atrapalhar o que Deus tem na sua vida: você e mais ninguém. Os irmãos de Jesus não acreditaram nele, mas o chamado dele era vertical. O pai acreditava.
O pai acreditava. A Bíblia diz em Marcos capítulo 3 e versículo 21, que quando os seus familiares souberam o que, pastor? O que aconteceu no versículo anterior, no versículo 20. Souberam que a multidão seguia Jesus, vieram para prendê-lo. E disseram: cara, tu tá louco. Tu é doido, é? Onde é que tu já se viu? Vai curar um mudo, manda botar a língua para fora e cospe na língua. Tá louco? Onde é que você já se viu ir curar um surdo e enfiar o dedo dentro do ouvido? Tá doido? Que coisa nova é essa aí? Os seus familiares vieram para prendê-lo, não acreditaram no propósito que Deus tinha na vida de Davi, de Jesus. Agora tem um detalhe, gente, isso só aconteceu depois que eles viram uma multidão seguindo Jesus. Gente, enquanto ninguém te seguir, ninguém vai te perseguir, entenda isso. Agora, quando você começar a ter seguidores, você vai começar a incomodar um punhado de gente, mas fica firme, é o seu vale do sal. Você vai ter que lutar contra os seus irmãos, a sua família e contra quem for que não acreditar no que Deus tem na sua vida. Então você precisa ter maturidade. Você tem fé para vencer a incredulidade dos seus irmãos incrédulos? Tem ou não tem? Quem tem, diga eu. Então, Deus permite que a incredulidade dos outros revele o nível da sua credulidade. Quando a gente falou em trazer a igreja para cá, um monte de gente, amigos, gente que dorme comigo, não sei se você pegou aí. Pegou? Essa mesmo. Não entendeu tudo como eu entendi. E eu não trouxe para o lado pessoal. Eu digo: Satanás, para trás, arreda-te, você está contra o ministério, a obra do Senhor. Não, meu irmão, ela não estava contra a obra do Senhor, ela estava protegendo a igreja de mim, porque ela sabe que eu sou meio doido, irmão. Ela sabe que eu não tenho medo de comprar. O camarada foi vender o tapete para a gente, chegou com uma forração, disse: pastor, eu soube que você tem quer comprar um tapetinho lá, um carpezinho lá para a sua igreja. Esta forraçãozinha aqui é barata. Eu digo: eu quero igual aquela do Banco do Brasil. Eu digo: não, mas aquela é cara. Eu disse: cara para quem? Você não conhece o bolso dos irmãos lá da igreja, companheiro. Está tudo pago. Aí a Márcia perguntou: quanto custou o tapete? Eu digo: quanto? Digo: pois é, tá bom dia, né? Tem sol. Quanto? Carpê, Jean? 8.500. Ela me olhou assim, daquele jeito assim, botou a mãozinha assim. Pagamos a última do carpê, irmãos. Faz 10 dias, está pago. O que eu quero dizer com isso é que você tem que ter maturidade, irmão. Nem todo mundo que te contraria é porque está endemoniado. Está sendo agente de Deus. Deus usa a incredulidade de terceiros para revelar o nível da sua credulidade, da sua fé, da sua determinação. Se você entendeu realmente que é Deus falando com você, quem está entendendo aqui, diga eu. Você tem resiliência para resistir à perseguição gerada pelo sucesso dos seus resultados, ou seja, pela multidão dos que te seguem, enquanto ninguém te segue, ninguém te persegue. Então não quer se incomodar no vale do sal? Não faça nada, não seja nada, não fale nada, não pregue nada, não cante nada, não toque nada, seja um nada. Porque senão, irmão, primeira compra que você já vai comprar é com você mesmo, sua carne. Depois contra o diabo. E aí depois para ajudar contra os crentes, os nossos irmãos. Amém ou não amém? Segundo vale, vale da solidão. Foi o vale que Elias passou. 1 Reis capítulo 19. 1 Reis capítulo 19. Quando você lê o capítulo 18 de 1 Reis, você vê o auge do ministério de Elias, ele fazendo chover fogo do céu. Você vê o Elias
arrancando cabeça de profetas do Baal. Tem gente que fala que era 450, a gente fala que era 900, mas não vem ao caso. Isso no capítulo 18. Mas quando chega no capítulo 19, depois que Elias enfrentou uma perseguição em detrimento do seu ministério, sabe o que acontece? Elias entra no vale da solidão, e ele fica sozinho, e ele se sente sozinho. E Elias, então, ele entra num trabalho de fuga. Então Elias teve que andar do Carmelo, que foi onde ele fez chover fogo do céu, até Jerusalém, que dá 140 quilômetros, irmão. Ele andou 140 quilômetros. Quando ele chega em Jerusalém, de Jerusalém até Berseba, o deserto, ele anda mais 90 quilômetros. E aí, quando ele chega num lugar, no deserto de Berseba, no versículo de número 14 de 1 Reis 19, Elias desaba. Sabe assim, quando você emprega toda a força, toda a sua energia para resolver um problema, mas depois que passa, você desaba. É como você enfrentar um acidente de alguém, você junta pedaço de um, e aquele momento você fica gigante, depois que passa você desaba, porque você é emocional. Por isso que os psicólogos, os psiquiatras, os psicoterapeutas, eles estão preocupados com o efeito colateral emocional dessa pandemia. Os economistas com efeito colateral econômico. Nós, pastores, nós estamos preocupados com o efeito colateral espiritual na vida dos irmãos. Teve um pastor que me procurou esses dias, dobrou os joelhos na minha frente e disse: pastor, ora por mim. Eu estou sem força para abrir igreja, já foi liberado. Eu estou sem condição, eu estou sem ousadia. E eu vejo você está bombando. Eu digo: só no Facebook. É que eu choro debaixo d'água, irmão, eu choro debaixo do chuveiro, para vocês não verem. Aí eu entro aqui. Amém? Aí aqui eu sou o Hulk. Quando termina o culto eu sou o David Brenner. Só uma musiquinha triste, uma bermudinha rasgada. Elias desaba, e ele diz: Senhor, só eu fiquei. Aí sabe o que Deus fala para Elias no versículo 18? Não, Elias, você não está sozinho. Eu reservei 7.000 que estão escondidos, 7.000 que também não se dobraram a Baal. Em outras palavras, 7.000 que não se dobraram ao sistema da religião, 7.000 que gostam de ser confrontados, 7.000 que querem ir morar no céu, 7.000 que não negociaram princípios e valores para satisfazer a sua necessidade momentânea, 7.000 que não negociaram princípios e valores para satisfazer as suas carências. Tem 7.000, Elias. Então o que eu quero que você entenda, meu irmão, não permita o diabo convencer você que nesse vale da solidão você está sozinho. Você não está sozinho. Há 7.000 pessoas que estão orando por você. Há pessoas que estão intercedendo por você. E preste atenção no que eu vou falar. Tem pessoas intercedendo por você aqui todos os dias, e você nem conhece, você nem cumprimenta, você nem sabe o nome. Tem pessoas no céu que estão intercedendo por você. A Bíblia diz que Jesus está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. O Espírito Santo, em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que é o nosso intercessor, e Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E lá no inferno tem alguém intercedendo por você. Pastor, isso é heresia. Lá no inferno tem alguém intercedendo por você. Você que me assiste aqui pelo YouTube. Lá no inferno tem alguém intercedendo por você. A Bíblia diz em Lucas capítulo 16 que um rico morre, vai para o inferno, e lá no inferno ele levanta uma intercessão pelos 5 irmãos dele que estão na terra, que estão na terra. O que eu quero que você me entenda, que teve desviado, que morreu, foi para o inferno, e lá
lá, Ele intercede por você, para que você não fracasse como ele ou ela fracassou. Alguém que talvez brincou com o inferno e achou que não era verdade, e hoje está lá, esperando o dia do julgamento de Apocalipse 20. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 20 que o inferno dará os seus mortos para comparecerem diante do trono branco. Com certeza tem alguém lá no inferno dizendo: não desista, Jean. Não desista, Paulo. Não desista, Sandra. Eles não têm conexão conosco. Mas se tivesse, tenho certeza que mandaria um WhatsApp para você. Como é que você está hoje? Estou meio fraco, não estou orando, me decepcionei. 2 Timóteo 4, 16 e 17, ele escreveu: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Você começa capítulo 13 de Atos, ele indo com Barnabé para as missões. Você vê o capítulo 15, ele indo com Silas na segunda viagem missionária para as missões. E você vê Paulo sempre rodeado de gente querendo estar junto com Paulo. E de repente chega um momento em que Deus permite, diga comigo, Deus permite que todos abandonem Paulo. Ele disse: todos me desampararam. Que isto não seja imputado. Paulo está dizendo: gente, eu entendi. Então, Senhor, pesa a mão em quem me abandonou. Não. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, eu quero com uma carreta de... Não, não fez isso. Ele disse: Deus, não imputa esse pecado, estou entendendo o propósito. E você só vê que ele entendeu mesmo no versículo de número 17, onde ele diz assim: mas o Senhor assistiu-me e me fortaleceu. Imagina Paulo em Roma sendo julgado, e de repente ele começa a correr os seus olhos, talvez amarrado ali, diante do imperador, e ele começa a olhar para a galera, e não vê o Timóteo, não vê o Barnabé, não vê o Silas, não vê o Marcos, e de repente ele está olhando para ver se vê algum com o olhar, né? Dando aquela piscada, dizendo: estamos juntos. De repente ele está olhando, de repente, eu acho que eu conheço aquele lá que está lá no meio. Eu acredito, irmão, na minha heresia, que Jesus, no meio da galera, olha para Paulo e fala assim: ó, estamos juntos, irmão. Eu não sei você, cara, mas isso me chapa, isso me embriaga. Já passei por tantos momentos que me senti abandonado. Já passei por tantos momentos, tantas fases na vida que eu me senti incompreendido. E Deus fez com que até as pessoas que eu mais esperava, que eu mais confiava e que eu mais talvez dependia, não desse a resposta que eu queria. E de repente, do nada, eu senti uma sensação de pertencimento a um Deus. Eu tive uma sensação de amor me abraçando, me envolvendo, de Jesus, incomparável. Então tem coisas, tem momento que vai ser só teu e dele, e para que seja só teu e dele, ele vai ter que afastar todo mundo, para que você tenha uma experiência pessoal com ele. Então tenha maturidade para passar esse vale da solidão, com propriedade, com maturidade, entendendo que Elias passou por isso, entendendo que Jesus passou por isso, e entendendo que Paulo também passou por isso, e eu e você vamos passar por isso. Para quê? Para que nós tenhamos a nossa melhor e mais forte e mais poderosa experiência com Deus.
Aleluia. Glória a Jesus. Você tem maturidade para enfrentar o abandono de algumas pessoas que se diziam seus amigos leais? Você tem espiritualidade para ver o Senhor Jesus no meio da multidão, te assistindo e te fortalecendo? Você tem sensibilidade para ver o livramento de Jesus sempre? Como é que está a sua vida? Como é que está a tua estrutura espiritual? Como é que está a tua estrutura emocional, irmão? Você tem tido estrutura para viver nesses vales, entendendo o propósito, sem murmuração, entendendo o silêncio de Deus? Existe também um outro vale, chamado Vale da Decisão. Abra sua Bíblia comigo em Joel 3:14. Pastor, onde é que fica esse tal de Joel? Na Bíblia. É entre Gênesis e Apocalipse. Joel fica lá nos profetas menores, lá no finalzinho da Bíblia. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias e Joel. Essa eu faço questão que você leia. Joel capítulo 3, versículo 18. Diz assim: multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Este vale da decisão é a igreja. Aqui é o vale da decisão. É aqui que você decide se você toma a bifurcação mais fácil, o caminho largo, se você entra pela porta larga, espaçosa, ou você anda pelo caminho estreito e pela porta estreita. A escolha é sua. Você não é obrigado a nada. Eu não sou obrigado a nada. Pastor não impõe como impunha antigamente. Hoje o pastor só expõe. Este lugar é a casa, é o vale da decisão. Primeiro você escolhe, depois você colhe. Então Deus hoje coloca você neste vale, e nesse vale é você quem decide. Porque na maioria das vezes Deus não age, Deus só reage. Deus reage às suas escolhas. Deus reage às minhas decisões. Então você é autorresponsável por tudo aquilo que você está ou não vivendo. Você é o responsável. Quando eu entendo que eu sou responsável, eu paro de culpar os outros, eu só culpo o diabo. Então, que tipo de vida você quer ter daqui 5 anos? Como que você quer que esteja a sua vida? Como você quer que esteja o seu ministério, o seu chamado daqui 2 anos? E como que você quer que esteja a sua intimidade com Deus daqui um dia? A escolha é sua. A decisão é sua. Você está hoje no vale da decisão. Deus faz a proposta, mas é você quem dá a resposta. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 30.
capítulo 30, versículo de número 19. Deuteronômio, capítulo de número 30. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, quem achou, diga eu. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti. Então o céu está ouvindo tudo aquilo que eu estou liberando sobre a sua vida. Eu estou liberando sentença. Não condenação, sentença. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto. É uma proposta. Então tem coisas que Deus não impõe, Ele só propõe. O que Deus está propondo? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Ele dá um conselho, gente. Ele dá uma orientação, Ele diz: posso dar um palpite para você? Conselho? Pode. Escolhe a vida, para que vivas, não só você, mas viva você e a sua descendência. O que Deus está dizendo aqui, pastor Gelson, é que as minhas escolhas possuem efeitos geracionais. O que a Bíblia está dizendo é que eu não sou neutro. As minhas escolhas afetarão as próximas gerações. As minhas escolhas afetarão os meus filhos, os meus netos. Você acha que eu nunca tive vontade de desistir? Você acha que eu nunca pensei, que adianta eu ter ministério de família, com filhos afastados da igreja? Você acha que o diabo nunca sentou pertinho de mim e me chamou para um bate-papo? Mas Deus está dizendo: eu proponho para você a bênção e a maldição. Toma uma decisão. Eu proponho para você a vida e a morte. Decida. E ainda para te ajudar, eu vou te dar um conselho, vou te dar uma diretiva. Escolha a vida. Escolha a vida para que tu seja abençoado, não só tu, mas também a tua geração. É por isso que eu não desisto. É por isso que muitas vezes eu chego aqui me arrastando. Quando eu chego naquela porta, eu puxo o ar bem forte, estufo o peito e entro, porque eu sei que as minhas escolhas afetarão gerações. Só neste momento, quantos olhinhos estão arregaladinhos para cá? Só nesse momento, quantas orelhinhas estão inclinadas para cá? O que ele vai falar? O que ele vai pregar? Então você não é neutro. Então tome muito cuidado na forma como você vive, porque você vai afetar não só o seu destino, mas o destino de gerações. Você está hoje no vale da decisão. O que você decide? Quem você quer ser? O que você quer ter? Onde você quer chegar? A decisão é sua. Cantares de Salomão. Quantos aqui já ouviram falar que Jesus era o lírio dos vales, a rosa de Saron? Alguém já ouviu além de mim? Eu acho que eu já botei isso até em livro, em mensagem muitas vezes. Só que Jesus não é a rosa de Saron, Ele também não é o lírio dos vales. Quando a Bíblia fala isso em Cantares de Salomão, capítulo 1, não é Ele quem está falando, é Sulamita. Então, quem vai para o vale não é Jesus, é a Sulamita, é a igreja. Abra sua Bíblia comigo em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 1.
Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versículo 1. Quem achou, diga eu. Só 2, irmãos. Irmão, disfarça, diga eu, mesmo que não achou, só para parecer legal na filmagem. Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Essa ordem. Capítulo 2, versículo 1. Sulamita diz: o quê? Oi? Eu sou a rosa de Saron. E sou o que mais? O lírio dos vales. Versículo 2, agora não é a Sulamita, é o Salomão, não é a igreja, é Jesus. O que Jesus fala para a igreja? O que Salomão fala para a Sulamita? Tu és o lírio entre os... daí tá de brincadeira, pô. Além de estar no vale, ainda tem espinhos. Aí é para acabar, né, Natanel? Já estamos no vale, ainda com espinhos. É muita luta, pastor, aí eu desisto. A luta está demais. A Bíblia diz que Deus não manda para nós além daquilo que a gente possa suportar. A gente até faz manha, bate o pé, diz que não está aguentando mais, mas Ele sabe a nossa estrutura, o nosso limite. Se Ele está submetendo você a isso que você está passando, Ele conhece o teu limite. Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe que há uma reservinha aí, que você está escondendo. Há uma reserva, o carro entrou na reserva, mas ele ainda anda mais um pouquinho, Ele sabe disso. Agora abra sua Bíblia comigo em Cantares, capítulo 6, e versículo 2. Cantares 6 e 2. Aleluia. Aí a Sulamita está dizendo que o Salomão, ele vai descer até o seu jardim, e vai tirar desse jardim, quem? O lírio. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui, Jana? A Bíblia está dizendo que Deus permite que a igreja entre, seja o lírio dos vales, e ainda permite alguns espinhos, no capítulo 2, versículo 1, mas chega no capítulo 6, versículo 2, Sulamita disse: mas o meu noivo, ele vai entrar lá no jardim, onde eu estou, e vai me tirar desse vale. É o que a Bíblia está dizendo aí ou não é? Está dizendo que ele vai colher os lírios. Então, irmão, você está no vale? Você está no vale, qual é o seu vale? Para Daniel o vale era a cova, para José o vale era o poço, para Elias o vale era a caverna, para Jonas o vale era o porão. Qual é o seu vale? Lírio dos vales, lírio entre os espinhos. No momento de Deus, quando Deus achar que chegou o momento, quando Deus achar que chegou a hora, Ele vai lá nesse jardim. Por isso que quando Ele ressuscita em João capítulo 20, a Maria olha para Ele e confunde Ele com o quê? Com o jardineiro. Então em breve, o teu jardineiro vai entrar nesse jardim, nesse vale, e vai tomar você, e vai tirar você de lá, e vai dizer: você está pronto? Você está preparado? Você está maduro? Você está humilde? Você está mais dependente? Você está do jeito que eu desenhei você para estar? Agora é a hora de você subir para a montanha. Agora é a hora de você subir a montanha. Agora é a hora de você cravar uma bandeira em cima dessa montanha e declarar que valeu a pena cada vale que você passou, que valeu a pena cada vale que você enfrentou,
cada luta que você teve, porque isso só melhorou você, só fortaleceu você, só amadureceu você, só fez você ter uma experiência que você nunca havia tido com Deus. Agora você está preparado para, através da bênção, através daquilo que Deus vai te dar, você servir pessoas da melhor forma possível. Fique em pé, por favor, aplaudindo a Jesus. Mais forte. Pessoal do louvor, por favor. Olha aqui para minha gravata. Feche os seus olhos. Feche seus olhos, por favor. O Deus que você serve é Deus de monte e de vale. Ele está contigo sempre. Feche seus olhos e cante. Eu vou abrir meu coração, cante. Eu vou abrir. Cante mais forte, com os olhos fechados. Eu vou deixar eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Vou cear com ele, no seu amor vou me entregar.